Salve, salve! Olá, pessoal! Retornando aqui para dar continuidade à primeira parte, à segunda parte do tema ontem, falando sobre a espada da morte e a chave da vida. Compreendendo de tudo que eu falei ontem, que no final falei da categoria de bicho, que eu queria entrar nessa parte da categoria de bicho. Por quê? Aqui eu posso falar isso porque tem muita gente interessada no assunto. Então tem muita gente que é estudante, tem muita gente que vem aqui visitar o canal. E acerca da categoria de bicho, que é as classes inferiores, que nós aqui no conhecimento de cultura racional, a gente não vai encontrar essas três palavras: céu, inferno, o propriamente dito aquele inferno de fogo, de labareda de fogo, né? E do purgatório. Não vamos encontrar a palavra no sentido assim de histórias de alguma coisa relacionada à parte sexual. Não tem historinhas sobre isso. Não tem historinhas dentro do conhecimento de cultura racional falando sobre a parte dos anjos, a parte de santos, de avistamentos ou visões com anjos, visões com santos, de milagres, de milagreiros, de salvadores, salvador, de salvação, nada dessas palavras. Então, por isso que a mistificação, ela está relacionada a todas essas palavras que elas foram criadas, vamos dizer assim, pela própria natureza, porque o ser humano, lá no começo dos alfabetos, os três alfabetos, o latim, o hebraico e o grego, que eles foram distribuídos assim, que os povos foram se distanciando uns dos outros e cada um adotou um alfabeto. E lá no começo desses alfabetos, a natureza ela estava ainda em processo de desenvolvimento da energia magnética das imagens. Quer dizer, só depois de um tempo que eles começaram com o desenvolvimento das imagens ter a escrita, escrever, anotar, registrar de várias maneiras, né? Que hoje os arqueólogos encontram nas pirâmides, nas rochas, nos pergaminhos e nos papiros, né? Os papiros são os primeiros, a primeira forma de escrita, que ela está mais próxima do papel, ainda não é o papel, né? Eu ainda não vou destrinchar esse assunto aqui, só estou falando da mistificação. Então, entre a mistificação e a morte hoje, ela é uma chave
da própria natureza, desse campo, né? Desse campo aqui material, da planície racional que se materializou. Ela materializou as energias lá, água e terra, energia magnética e energia elétrica. Mas isso é um conjunto elétrico-magnético, porque nós não podemos esquecer, desculpa, não podemos esquecer que existe o Sol, que foi o primeiro. O Sol, o primeiro a ser formado das virtudes. E eu vou voltar atrás aqui, porque né, eu estou no livro 112, eu ainda vou ler um pouco dele, para da conclusão do assunto, né? A segunda parte e a última parte. Que eu não quero estender mais sobre esse assunto, porque eu vou dar continuidade no 113 e tenho certeza que lá vai existir ou um assunto novo aqui, um tema novo, que eu vou trazer, vou desenvolver. Sempre eu faço isso, sempre eu tenho que desenvolver. Está tudo gravado já e eu poder transmitir, né, aqui e divulgar o conhecimento e deixar aí para as pessoas, né, como um presente, né, as pérolas, que aqui a gente não usa esse termo, né, que as pessoas aprenderam por aí. Não joga suas pérolas aos porcos, não. As pérolas que a gente oferta aqui, que a gente dá de presente aqui, é para todos. Todos são bem-vindos. Todos que querem chegar nesse conhecimento, chegar a querer conhecer a cultura racional, querer conhecer o livro Universo em Desencanto, nós estamos de portas abertas. Tudo que a gente sabe, a gente não deixa de passar para frente. Então, não é segredo isso daqui para a humanidade nenhuma, porque já está na Terra. É só questão de tempo, e o tempo ele é rápido. Para hoje a fase natural da natureza, a natural da natureza é mais rápida que as outras duas, elétrica e magnética, que era o comando da natureza. Agora a natureza comanda com a energia racional. Então a energia racional ela é mais poderosa que essas duas energias do pensamento e da imaginação. Veja só, o pensamento, ele em milésimos de segundo passa trilhões bilhões de pensamentos em milésimos de segundo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer a dona do pensamento, ela transmite em todas os receptores aqui, os aparelhos que somos nós ligados a essas energias, é pensamento. Então, cada milésimo de segundo é emitido trilhões de pensamentos de uma vez só. Isso é o poder da energia elétrica. E a magnética, ela é a da imaginação, ela é mais são configurações, eu vou falar um pouco aqui dessa parte de configuração, formatação da natureza, muito pouca coisa eu vou falar. Mas eu quero ler aqui do primeiro volume, que ontem eu também li dele, na página que eu falei, da página que eu tinha lido da página 222, alguma coisa assim. Que se não fosse na página 231 das edições antigas, né? Não haveria diferenças, não haveria o feio, tudo seria bonito, tudo seria bom. Onde está o magnetismo, não existe perfeição, não existe pureza, nem existe o bem, tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, transitório
e por isso tudo se acaba. Uma introduçãozinha aí, né, falando do magnético, porque o magnético, eu também vou falar sobre ele de novo, essa energia magnética, vou falar de novo, para dar uma voltinha, um pouco, voltar um pouco para trás nos livros e trazer aqui o 94 do histórico, que, como eu falei muito da planície ontem, foi relevante falar sobre o que é a planície racional aqui, na descrição mesmo, correta, certa, certa das mais certas, correta das mais certas, justa das mais justas, justas das mais justas, né, das palavras racionais, o racional superior aqui, transcrita nessa página, falando da planície, a página 112. Então, ela tem aqui falando dos feitos, né? Dos feitos que esses nomes aqui, ó, né? Voltando na página 111, água, pingo d'água, o sêmen, o espermatozoide, uma água choca. Então, estava na classe inferior de animal racional feitos todos esses nomes por quem? Então, cada palavra aqui, ela tem um significado diferente, como o pingo d'água, como o sêmen, espermatozoide ou água choca. Então, se a gente for pegar a água choca foi o princípio da deformação da planície racional. É onde as duas energias, elas se chocaram uma com a outra, entraram em choque e deu causa à parte do micróbio, né? Que foi depois que essa primeira humanidade, ela já não estava mais aqui, porque eles voltaram para o mundo racional, e a demanda da planície racional, que ela ainda estava em desenvolvimento com a imaginação, pensamento, essas duas energias, ela estava demandando sobre todas o desenvolvimento das ferramentas, as duas energias que trariam o desenvolvimento também na cabeça do ser humano, essas máquinas, a máquina da imaginação e a máquina do pensamento. Então eu vou ler aqui, e tá aqui, ó. Foi pensando que tudo que existe está feito. Foi a dona do pensamento através de suas ferramentas. E até hoje é pensando que tudo fazem, para ver que tudo que existe foi feito pela dona do pensamento. E quem é a dona do pensamento? A planície racional, que se transformou em água, é a dona da imaginação e a dona da imaginação. Quem ela é? Vamos ver aqui de novo, ó. Quem é a dona do pensamento? A planície racional que se transformou em água. Então, a água, ela é a parte elétrica da divisão da planície. É onde o racional, os racionais que raciocinavam no mundo racional, já perdeu aquela forma de ser de racional. Então eles perderam todo o sentido de raciocinar, de se comunicar uns com os outros no mundo racional através do raciocínio. Ficou só materializado a energia, que depois seria desmaterializado, que é o habitante do mundo racional. Esse habitante do mundo racional, ele
é a alma da vida eterna, da qual as pessoas que começaram a fazer as suas teorias do espiritismo, né? A teoria do espírita, que tratava de reencarnação, porque não sabia que, né, não sabia da origem, que a alma da vida eterna é o raciocínio, ele que traz as nossas vidas passadas que a gente viveu. Só vivemos as nossas vidas passadas por causa dele, por causa do habitante do mundo racional. Ele é o causador do corpo dos seres aqui. Do corpo, tô falando assim, do corpo dele mesmo, que está materializado. Agora, do nosso corpo aqui, é o bicho racional, é a planície racional. A gente tem que separar as duas coisas. O corpo do habitante do mundo racional, ele precisa ser desmaterializado para voltar ao mundo racional. Através de como ele é desmaterializado, através de nós mesmos. Ele quando atinge um certa, totaliza toda a energia que ele precisa para ser desmaterializado, a pessoa nem vai saber se ela deu a cota dos 1000 livros, ou se foi o tanto de horas que ela estudou. Tudo tudo é valorizado pelo racional superior, né? Que ele diligencia isso daí. Bom, agora, já as virtudes que os racionais... Então, tá falando que a dona do pensamento, né? A planície racional que se transformou em água. E a dona da imaginação, né? E quem é dono do pensamento? Então, tem 3 perguntas aqui que a gente precisa de responder através de nossos estudos, para ver que tudo que existe foi feita pela dona do pensamento. Quem é a dona do pensamento? A planície racional que transformou em água. É a dona da imaginação. Ela é dona da imaginação. Então, a planície racional, ela se transformou em água. Ela é dona da imaginação. Quem é dono do pensamento? Quem é dono do pensamento são as virtudes que os racionais vieram perdendo, que foram se reunindo por serem virtudes, se transformaram em outra vida, que foi o início do foco de luz, que conforme os racionais iam perdendo as virtudes, eles foram ali se reunindo. Quem que é esse foco de luz? Esse foco de luz, ele é o Sol. Então, quem que é a dona da imaginação? A planície racional que se transformou em água. Quem é dono do pensamento? São as virtudes que os racionais vieram perdendo e que foram se reunindo. E que esse dono do pensamento, as virtudes que os racionais vieram se perdendo e se transformou nesse foco de luz, esse que é o dono do pensamento. Então, o dono do pensamento é o Sol, mas aqui não está falando que é a natureza. Nós temos que ver que aqui ele está falando do princípio daquilo que cada um se tornou posse, se tornou dono daquilo, né? No princípio. Depois houve o desenvolvimento. A planície que esse foco de luz fez, pensando na página 113, começou dela a sair uma resina, que é a origem da Terra. E essa resina, em grande quantidade, o foco de luz cada vez mais quente foi esquentando, depois torrando e virando cinza e virando terra. O pensamento magnético
que deu origem à imaginação, que a imagem não deixa de ser um pensamento imaginário. Então, a origem da energia magnética, a origem das imaginações. Então, a imaginação, por ela se tratar da energia, né? A energia ali, a magnética, ela estava dando um sentido das imagens, das máquinas, de tudo que existe aqui. Então, as imagens, no mundo racional, ela era projetada para as energias, para depois a energia desenvolver e trazer imaginação. Então, primeiro a máquina foi feita, a imagem da planta, ela já estava pronta no mundo racional, aí projetou, né, aquela planta, ela teve um projeto da planta, da formação do organismo, de todas as coisas, aí projetou para a energia, quer dizer que a energia apanhou toda aquela imagem e para depois ela transmitir, ela materializar. Aí materializou na água, que no começo que eu falei, a primeira humanidade. Depois a energia magnética elétrica transmitiu, né? Teve o projeto lá, a energia, essas energias, cada uma pegou lá o projeto e daí aquele projeto fica ali na energia. Depois materializa. Aí vem o micróbio ali, o micróbio que era os pingos d'água no início, para depois ser sêmen, para depois ser espermatozoide. E depois para chegar no homem e na mulher, para dar causa, né? Lá já existiu isso, já existiu quando o pingo d'água se formou, o projeto ficou no pingo d'água, né? O projeto ficou ali no pingo d'água, né? É um pingo d'água assim. Ele ficou lá no pingo d'água, ele já estava ali tudo, toda a máquina, toda a planta, né? Todo o formato, o olho, o cérebro, tudo que tem no cérebro, cabelo, tudo. Fora todas as componentes que existe aqui, a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, tudo saiu da componente da resina, através do foco de luz. Por que eu tô falando isso daí? E que tem a ver com a chave, né, da vida. E a espada da morte. A espada da morte, que as pessoas, nós aqui estávamos cegos, sem saber de nada disso, desse conhecimento da origem, quem nós somos, como fomos feitos, porque nós somos assim, porque o mundo é assim, porque a natureza é assim, como foi feito o Sol, como foi feita a Lua, como foram feitos os planetas, como foi feitas as estrelas, como foi feito o pensamento que eu estou falando aqui, né?
Então, a máquina da imaginação feita pela resina da planície e a máquina do pensamento feita pelas virtudes que os racionais vinham perdendo, que se originou esse conjunto elétrico e magnético. Então, a gente continua vivendo no chão, mas o nosso projeto é de bicho racional. Bicho racional, porque está na classe inferior, vive no chão. Aparelho racional, ele se liga à energia racional e levita, ele não anda mais, ele levita. Porque que se a capacidade aqui do nosso organismo, que é de bicho racional, que são esse processo que teve toda a planície racional para ela chegar na vida para ela chegar na vida da segunda humanidade e ela vir a natureza, a vida dá o próprio o nome para ela de natureza que ela mesmo deu, a vida, né? A vida é quem é a natureza? A vida que fez a sua vida. Então, por que a natureza, ela colocou, em vez dela deixar a vida, ela deixou natureza? Porque ela estava compreendendo, entendendo que tudo era, né, depois que ela soube, que a natureza soube que ela também era da planície racional, que ela é da origem do mundo racional, da planície racional, ela teve essa transformação, a deformação dela, a planície racional que se transformou na energia da vida, que é a água. Aí sabia que toda as transformações naturais da natureza, que era um processo lento, era um processo que tinha que existir toda essas estruturas para poder existir materializações de tudo, que levaria tempo para materializar todas as coisas, né? Então a natureza, ela deu esse nome não tanto para ela, o significado da natureza, que o processo natural da nossa transformação da matéria, da energia para a matéria, é lento. É lento porque essas duas energias, elas saíram do natural dela, que era muito rápido, aí saiu no retrocesso, né? A evolução é assim, sempre a evolução você tem que ser subindo cada vez mais, aí vem descendo, né? Vem retrocedendo, vem fazendo a parte que é mais grossa, mais demorada, porque a matéria é grosseira, não tem como ser rápido na matéria. Só que quando fala do natural, aí as pessoas confundem, porque o natural é rápido. A gente não vê o movimento da transformação, a gente não tem evidência para ver a materialização das energias, do pingo d'água para ele, quando ele era os pingos d'água lá da planície racional, que já estava toda o projeto das máquinas, de tudo que existe aqui, tudo que você olha aqui é planície racional. E eu li até aqui falando aqui da visão de ótica, né? Que visão de ótica? Ah, não, visão não, ilusão de ótica aqui, ó.
Onde está o magnetismo, não existe perfeição, não existe pureza, nem existe o bem. Tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, transitório, e por isso tudo acaba. Por quê? Porque a energia, ela materializa e depois ela materializa, depois ela tem o tempo de duração dela, da matéria. Por quê? Porque ela está voltando, ela está retornando essas energias, todas as energias que estão aqui materializadas estão retornando à origem, voltando ao mundo racional. Daí porque eu falei da espada da morte, né? Essa que é a espada da morte, porque as pessoas achavam que você morre ou vai para o inferno ou vai para o céu. É uma mistificação da crença, da religião. E daí a pessoa fica ali, né? Com medo da morte, chorando pelo ente querido. A pessoa vai morrer, não sabe para onde ela vai, como ela vai, para onde ela vai, como ela vai para esses tais lugares que estão falando aí. E a cultura racional, a espada da morte, ela está no bicho racional, né? Está no bicho racional. Que se a pessoa desenvolve a parte da energia que materializou aqui, por isso que o racional superior fala assim, como que a pessoa não quer saber, ela olha para tudo e ela fica vendo tudo isso daqui, todas essas coisas que acontecem nesse mundo, todos esses vários tipos de sofrimento, de tudo quanto é tipo de sofrimento que existe aqui, e daí ela não pergunta, não quer saber dessa pergunta, por que que eu existo, por que que eu sou assim, como eu fui feita assim. Então a energia que deu causa, as energias que deu causa ao bicho racional, ao micróbio, ao espermatozoide, que antes era planície, eram os pingos d'água, essa energia, ela tende a ter esse processo de ou eu me ligo à origem para que a chave da vida, né? Então, a chave da vida, ela significa o quê para os estudantes de cultura racional? O raciocínio que se desmaterializa. Que ele deu causa a tudo que existe aqui no mundo. Por eles terem, que é um assunto que eu vou abordar depois, eles fizeram uso da vontade. Por quê? Porque eles fizeram uso da vontade. Porque eles eram livres, porque como que uma pessoa é livre? Uma pessoa é livre quando ela sabe que tudo ali não tem, ela não é detida, ela não é aprisionada, ela não precisa de que existe alguma lei para ela, para que ela possa infringir alguma lei, porque já que ela é perfeita, já que ela é pura, por que ela precisa de ter dessa coação que era o racional superior, que ele fala no primeiro volume, que aqui não existe coação de liberdade, que até hoje não existe lá coação de liberdade no mundo racional. Mas já aconteceu, que foi eles terem usado a vontade
de progredir na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então já aconteceu. E já que aconteceu, foi a primeira vez que aconteceu, e depois que voltar, retornar à origem, não vai acontecer mais. Por quê? Porque a chave da vida eterna está no raciocínio. Porque eles que abriram a fazer o uso da vontade, né? Porque o racional superior, ele deixou eles usarem a vontade, porque eles eram livres, porque eles eram perfeitos, porque eles não sabiam que era isso aqui. Mas o racional superior sabia? Claro que sabia. Mas o racional superior não falou nada para eles, falou, advertiu, chamou várias vezes a atenção, mas eles quiseram progredir por conta própria e saber aonde que ia dar isso. Aí deu nesse projeto, nessa projeção de toda a planície racional se projetar aqui nas energias e materializar tudo que existe aqui. Então tudo veio do mundo racional, veio da origem. É isso que é relevante, porque a pessoa tem que dar importância a isso, porque a natureza, ela continua com o feito dela. Aí se a pessoa tem o conhecimento, não sofre mais as consequências, porque tá se ligando à energia da origem, à energia racional. E tá se ligando à vida eterna em vida. E está se ligando a salvação eterna. A salvação eterna é outro assunto para abordar aqui. Porque as pessoas não sabem por que é salvação eterna. Eu já também me questionei por que é salvação eterna. Tem uma resposta aí para dar através do conhecimento de tudo que a gente estuda aqui. Porque eu quis saber, tudo que eu estou falando aqui é questionamento meu, que eu fui atrás do meu estudo aqui, fiquei ali sentada, estudando, entendendo, persistindo, lendo e relendo, até eu ficar esclarecida, para ter a minha clarividência. E eu não tenho evidência racional. Nem a primária, nem a secundária, nem a superior. Nenhuma delas ainda. Para vocês verem. Que o importante é que, com o meu estudo, eu já desmaterializo com todo esse conhecimento, com todo esse tempo aqui adquirido, cada vez que eu tô aqui, eu tô me ligando à energia racional, tô desmaterializando meu habitante. Eu tô com a chave para abertura da vida eterna, para não eu correr o risco de ficar ligada aqui a espada da natureza, porque ela a água só desce. E que aqui, nesse livro aqui que eu estava lendo, no 112, que eu vou concluir aqui, que eu li um pedaço dele lá. Ó, aí eu vou continuar, porque ontem eu li um pedaço da página 141, continuei na página 142, e daí falando no finalzinho aqui, na fase racional, ou sobe para o mundo racional, ou continua a descer por estar ligado à energia magnética, continuando a se materializar em classes inferiores por ter terminado a fase do animal racional. Daí correndo toda a hierarquia da categoria em que está de bicho racional
visível e invisível. É por isso que o se conhecer é a coisa mais importante e mais elevada da vida, porque quem se conhece sabe de onde veio e para onde vai, sabe como veio e como vai, sabe voltar para de onde veio. Por quê? Porque passou a se conhecer. Quem se conhece sabe perfeitamente como deixar de assim ser, pensador, sofredor e mortal. Agora, quem não se conhece continua assim sendo, por viver sem se conhecer. Isso, agora, os primitivos, que são os recuperados da fase animal racional para a fase racional. Mas com a evolução da fase racional, o progresso da fase racional, começarão com o tempo a nascerem todos já desenvolvidos pela energia racional, que é a energia da fase racional. Começarão todos já a nascerem como racionais. Mas agora, no início que terminou a fase do animal, está aí a fase racional, recuperando o animal racional, todos aqueles que querem ser recuperados pela fase racional. E os recuperados são desenvolvidos pela fase racional e voltarão para o mundo racional. Agora, os que não querem ser recuperados, a vontade é livre, como sempre foi, e cada um escolhe aquilo que quer. Então, para vocês verem como que a vontade, ela é a consequência de todas as coisas. A vontade dos racionais que entraram na planície que não estava pronta para entrar em progresso, teve a consequência desse mundo aqui deformado, degenerado, transformado, poluído e enfraquecido. Então, quem quer voltar para o mundo racional faz por onde voltar para o seu verdadeiro mundo, e os que não querem voltar, a opção é livre, por a vontade de ser livre. Os que não querem voltar continuam ligados à energia magnética, continuam se materializados em classes de bichos diferentes, por todos estarem nessa categoria de bicho racional. Aí correndo essa hierarquia toda da fauna visível e invisível. Por quê? Porque a vontade é livre e cada um faz uso da vontade como tem vontade, por a vontade ser livre. Então a natureza, ela não liga para as vontades da gente, para as vontades do bicho, dos engambelos, de tudo que ela foi obrigada a criar aqui, todos esses engambelos, a vida aparente nossa, de matéria, nossa vida provisória aqui, para tirar todos da rudez, do atraso, da brutalidade, trazer todos nós essa civilização. Ela não liga para a nossa vontade. Então, a vontade boa, ela significa o que para nós, hoje na cultura racional? A vontade boa significa voltar ao nosso estado natural de racional, puro, limpo e perfeito. E a vontade ruim? A vontade ruim é não querer se conhecer e ficar aqui, continuar aqui, descer para as classes inferiores, correr toda a hierarquia da fauna, visível e invisível. Então é isso, pessoal. Nós, de cultura racional, sabemos que todo o processo da morte, que foi um recurso que a natureza usou, com várias... A morte, ela teve para a natureza várias funções. Várias. Uma, que eu falei, ela não podia eliminar o feito dela, que era a categoria de bicho, de como foi feito dessas duas energias elétrica e magnética. Ela não podia pegar e jogar fora a espada da morte. E ela, porque se ela não podia acabar com o feito, ela arrumou um jeito de criar a morte e trazer todos, né? O que quer dizer isso? Todos que estavam velhos lá, né? As máquinas velhas,
a máquina doente, ela trouxe um bebê de novo para volta, viver aqui, a mesma pessoa, uma nova geração, trouxe aqui uma vida, um bebê novo folho, novo em folha, assim que a gente fala, né? Aquele cheirinho de bebê que a gente pega, que cheirinho, aquele bebê cheirando, né? Bebê mesmo, que tá novinho em folha. Então ela trouxe daí, foi um objetivo dela trazer aquela máquina doente. Por quê? Porque já estava poluída, as energias já estavam degeneradas, já estavam poluídas, né? Então já tinha quanto tempo aqui que a energia ela vai nesse rodízio de transformação, ela vai se enfraquecendo, vai poluindo cada vez mais a própria natureza da poluição dela. Então tem a poluição também da natureza, que é essa daí que eu tô falando, e a poluição artificial, que é o próprio ser humano, que ele cria todos esses dejetos que joga aí no ar, joga nas plantas, joga nos rios, joga nos campos, joga em tudo quanto é coisa de dejeto. Que o ser humano, ele fica buscando preencher esse vazio que tem dentro dele, né? E aí quando ele vem aqui e conhece a cultura racional, pronto. Aí preencheu o vazio interior, aquela angústia. Ele não fica procurando mais nada aqui, procurando só se conhecer a origem e tendo essa vontade outra vez, porque se você não quer morrer, você quer viver. Se você quer viver, você quer viver bem. Se você quer viver bem, você tem que saber como viver bem. Para você saber como viver bem, você precisa de ter conhecimento. Para você ter conhecimento, você precisa buscar a fonte do conhecimento. Quem que está dando esse conhecimento para você? Para você sair dessa classe de bicho racional. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima com um novo tema que eu vou desenvolver aí. Eu tinha um tema aí que eu tinha jogado no Facebook lá que eu tenho o grupo Estudante de Cultura Racional, que falou que eu ia fazer um ao vivo aqui falando sobre o Guru Mago. Eu não sei, eu posso deixar ele mais para frente, porque eu quero deixar ele bem elaborado, bem trabalhado aqui no estudo, porque a gente de cultura racional, todos os estudantes querem essa garantia. Tá saindo conhecimento do livro esse tema, você está associando o que a gente já tem aqui de artificial com o conhecimento natural, para que a gente possa ter mais clareza sobre aquilo que as pessoas vêm comentando aí, sobre tudo que a gente vem vendo, vem acontecendo no nosso meio racional. Então, pessoal, até mais, obrigada. Obrigada pelos novos inscritos aí. No próximo vídeo, eu vou dar aí um agradecimento bem mais, né? Um agradecimento assim, acalorado para vocês. Até mais, salve.